Olá, gente. Meu nome é Ana Larissa, sou do S7 e fiquei responsável pelo seguinte tema, né? Que é consulta do adolescente e hipertensão arterial na infância e adolescência. Aqui vai ser o roteiro da nossa aula. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a consulta do adolescente e depois a gente vai abordar sobre hipertensão arterial na infância e adolescência. O primeiro tópico, né? A consulta do adolescente. É importante a gente saber, né, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a adolescência compreende o período entre 10 a 20 anos incompletos, ou seja, o paciente ele tem 19 anos e alguma coisa. A gente também tem que saber alguns pontos importantes, né? Por exemplo, adolescentes a partir de 12 anos, eles já podem ser atendidos sem a presença dos pais ou responsáveis, sendo-lhes garantidos o sigilo, a confidencialidade e a execução dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários. Só que eles precisam ser capazes de avaliar seu problema e de conduzir esses problemas por meios próprios para solucioná-los. A contracepção também é outro ponto importante, porque ela pode e deve ser indicada para adolescentes, inclusive para os menores de 14 anos. E, inclusive, também, o sigilo ele deve ser preservado nessas situações, desde que o método contraceptivo não seja invasivo, porque se ele for invasivo, por exemplo, como o DIU, colocação do DIU ou implante, esse método passa a ser invasivo, então é necessário o consentimento dos pais e ou responsáveis. Alguns pontos relevantes a gente precisa saber nessa consulta do adolescente, em que os adolescentes, né, eles são um grupo heterogêneo, na qual é necessário uma conduta individualizada para cada indivíduo. A gente tem que deixar claro no primeiro encontro, tanto para a família quanto para os próprios adolescentes, de que o centro da consulta é o próprio adolescente e que eles têm direitos como sigilo, autonomia, privacidade e confiabilidade. E um ponto muito importante aqui é o sigilo, na qual há situações em que ele pode ser quebrado e situações em que ele tem que ser mantido. Por exemplo, presença de qualquer tipo de violência, é necessária a quebra do sigilo, uso escalonado cada vez maior de álcool e outras drogas, se tiver situação de autoagressão, ideações suicidas, se tiver gravidez, abortamento, sorologia positiva de HIV, é necessário comunicar não só a família, mas também ao parceiro sexual. Então, nessas situações aqui, o sigilo ele deve ser quebrado. Já nessas, tem que a manutenção do sigilo é exigida. E o adolescente, ele sempre tem que saber antes de o médico quebrar o sigilo. Então, o médico tem que avisar de que vai quebrar o sigilo. Aí a consulta do adolescente, ela deve ser realizada em 3 momentos. O primeiro momento é o adolescente mais os familiares. O segundo momento é apenas com os adolescentes, mas é somente se ele se sentir confortável. Se ele quiser que a família permaneça, a gente vai fazer a segunda etapa da consulta com a família. E a terceira etapa é adolescentes mais familiares. E também pode ser somente os familiares, se for, no caso, de quebra de sigilo. Só que lembrando, antes de quebrar esse sigilo, os adolescentes eles têm que estarem avisados de que o sigilo vai ser quebrado. Agora a gente vai falar sobre um pouco da anamnese, do exame físico e do calendário vacinal desses adolescentes, que é importante. Na anamnese, um método muito usado é o método HEARTS, na qual ele é realizado apenas com o adolescente e deve ser realizado também pelo menos uma vez por ano ou sempre que houver indícios de fator estressante. Esse método, cada letra dele significa um tópico, uma palavra, para a gente lembrar de algumas perguntas que são importantes a gente fazer durante a anamnese do adolescente. Por exemplo, o H é de casa. Então, a gente tem indagações que a gente pode fazer durante essa consulta. Por exemplo, onde você mora, quem reside na casa com você, se o ambiente é calmo, é agitado. O E é de educação, emprego. O outro é de distúrbios alimentares. O A é de atividades. O D é drogas lícitas
lícitas e ilícitas, o S é de sexualidade, o outro S é de segurança e o outro de suicídio. Então, essas são perguntas importantes que a gente deve perguntar durante a anamnese do adolescente. E esse método é um tipo mnemônico na qual a gente tem que lembrar dessas perguntas. Durante o exame físico também, agora, é importante a gente saber algumas coisas. Primeiramente, a gente sempre tem que fazer esse exame físico em um local privado. Esse exame físico tem que ser de forma segmentada, sempre cobrindo a região que não está sendo examinada, né, para deixar o paciente mais confortável, enfim. Idealmente, preferencialmente, ele deve ser feito no sentido crânio-caudal. É bom, o ideal é que tenha a presença de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa pode ser um profissional da saúde ou alguém de confiança do adolescente. É bom a presença dessa terceira pessoa para a segurança, tanto do adolescente quanto do médico. Tem que sempre haver explicação prévia do exame físico para trazer tranquilidade para eles, para diminuir os temores, enfim. E a gente pode tratar também, após esse exame físico, de temas educativos e de esclarecimento de dúvidas. Por exemplo, a gente tem que abordar sobre o uso de preservativos, tanto para prevenir uma possível gravidez, quanto infecções sexualmente transmissíveis, enfim. Aqui é um roteiro do exame físico. Algumas coisas que a gente tem que fazer durante esse exame físico do adolescente. Porém, o mais importante é a avaliação da genitália, que idealmente ela deve ser feita, mas se o adolescente não quiser naquele momento, a gente pode postergar para um outro momento. E ela é feita para avaliar o desenvolvimento puberal. Também é importante sobre a maturação sexual, que a gente tem que saber que ela é feita por meio da escala de Turner. Aqui só são tópicos na qual vocês precisam saber, não, assim, só para vocês terem um conhecimento sobre isso, mas não é algo que merece muita atenção, tipo a prova do slide test, por exemplo. Aqui, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, né, ela é feita de acordo com a fase do crescimento. Por exemplo, no início da puberdade, ele é feito de 3 em 3 meses, o intervalo das consultas. Na fase da aceleração, que é quando o paciente está propriamente no período do desenvolvimento da puberdade, o intervalo da consulta é feito de 4 em 4 meses. E a fase de desaceleração, que é quando esse desenvolvimento puberal está mais estabilizado, a consulta é feita uma vez ao ano até finalizar o período de crescimento. Aqui é só como a maturação sexual ela é acompanhada, né, que é por meio da escala de Turner, que tem tanto para meninas quanto para meninos, e vocês não precisam saber cada estágio, nem nada, é só para ter uma noção de que a maturação sexual precisa ser avaliada durante a consulta do adolescente e que é feito por meio dessa escala. Aqui é o calendário vacinal, que é importante a gente perguntar para os adolescentes ou para os seus responsáveis, né, se eles estão com todas as vacinas em dia. E a gente tem que lembrar que o HPV é para todos os adolescentes, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, entre 9 a 14 anos. Não é 11 a 14 anos, é 9 a 14 anos, a vacina do HPV. Agora a gente vai abordar o segundo tópico, que é a hipertensão arterial na infância e adolescência. Primeiramente, a gente tem que definir o que é hipertensão arterial. Considera-se hipertensão arterial valores de pressão arterial sistólica e ou pressão arterial diastólica maior ou igual percentil 95 para sexo, idade e altura em 3 ou mais ocasiões diferentes. A gente vai fazer... a gente sempre tem que lembrar que para hipertensão arterial a gente vai usar esse mnemônico, que é SAI. Na hipertensão arterial a gente avalia sexo, altura e idade, não avalia peso. Então, em quem eu vou aferir a hipertensão arterial, né? O tempo chave aqui são 3 anos. Então, acima de 3 anos,
você vai aferir uma vez ao ano, acima de 3 anos, ou adolescentes com algum fator de risco, por exemplo, se ele for obeso, se ele tomar algum medicamento que aumente a pressão, se ele tiver diabetes. Se eles tiverem esses fatores de risco, a PA ela deve ser medida em todas as consultas. E abaixo de 3 anos, a gente vai olhar de acordo com essa tabelinha. Por exemplo, se uma criança de 2 anos, ela nasceu prematura com menos de 32 semanas. Então, a gente também tem que aferir a PA. Aqui também algumas recomendações antes da aferição e no momento da aferição, que são coisas mais básicas que vocês já sabem, mas é só para deixar esquematizado. Por exemplo, as recomendações antes da aferição, né? A gente vai deixar a pessoa tranquila, ela deve estar tranquila, tem que estar descansada por pelo menos 5 minutos, não pode ter feito exercício físico há pelo menos 60 minutos e tem que estar com a bexiga vazia. Já no momento da aferição, ela deve estar sentada ou deitada, as pernas devem estar descruzadas, o dorso deve estar recostado na cadeira e o braço tem que estar ao nível do coração. Aqui é um ponto muito importante, que é como eu vou medir a circunferência do braço para escolher o manguito adequado. Tem 3 passos que a gente vai fazer para descobrir a medida do manguito adequado. O primeiro passo é medir a distância do acrômio ao olecranon. O segundo passo é identificar o ponto médio entre o acrômio e o olecranon. Por exemplo, vai ser aqui. E o terceiro passo é medir a circunferência do braço nesse ponto. Quando eu achar a medida da circunferência desse braço, que vai ser o que a gente vai chamar de circunferência braquial, a gente vai colocar esse valor que encontramos aqui e vai multiplicar vezes 40% vezes 80 a 100%, porque o manguito ideal, ele tem que ter 40% desse valor, a largura dele, e tem que ter 80 a 100% desse valor para ter o comprimento ideal. Aqui a gente vai abordar sobre a classificação da PA de acordo com a faixa etária. Tem para crianças maior ou igual a 13 anos e para crianças entre 1 a 13 anos. Aqui a gente vai falar mais um pouco sobre o percentil, porque a tabela usa percentil, mas é bom vocês darem uma olhada em todas, né? Importante por exemplo, se o paciente ele tá com normotensão, ou se o paciente está com hipertensão estágio 1, a gente sempre vai classificar o paciente de acordo com o estágio mais grave. Por exemplo, hipertensão estágio 1. Quer seja a PAS ou a PAD dele. Por exemplo, o paciente está com normotensão. A PAS dele é abaixo de P90. E a PAD do paciente está acima de maior ou igual a P95. Então, como a pressão arterial diastólica dele está maior, então a gente vai classificar o paciente como hipertensão estágio 1. Aí aqui só para falar, né, a normotensão é quando o paciente tem uma pressão arterial menor do que percentil 90 para sexo, idade e altura. A pressão arterial elevada é considerada quando tem uma pressão arterial maior ou igual a P95 e menor que P95 para sexo, idade e altura. A hipertensão estágio 1, a pressão arterial tem que ser maior ou igual a P95 e ela tem que ser até menor do que P95 mais 12. E a hipertensão estágio 2, ela tem que ser uma PA maior ou igual a P95 mais 12. Todas para sexo, idade ou altura, porque é aquele mnemônico SAP. E se a primeira medida, a PA for maior ou igual a P90, deve-se medir mais 2 vezes na mesma visita e calcular a média das 3 medidas. Aqui é só uma demonstração de como a gente vai colocar no gráfico. Por exemplo, o gráfico aqui é de meninos, então a gente está fazendo o sexo, usando o sexo. A altura é aqui, a estatura, são todos esses valores aqui. Tanto para a pressão arterial sistólica, quanto para a pressão arterial diastólica. E o I de idade, aqui vai ser as idades de acordo com a idade que o paciente tem. E aqui são os percentis que a gente falou anteriormente. Aqui são as causas mais frequentes da hipertensão arterial, de acordo com a faixa etária, né?
na infância e adolescência. Por exemplo, recém-nascidos. As causas mais frequentes dessa hipertensão arterial é trombose da artéria renal, estenose de artéria renal, malformações congênitas renais, coartação de aorta, displasia broncopulmonar. Já lactentes até 6 anos, as causas mais comuns são doenças do parênquima renal, coartação da aorta, estenose de artéria renal. De 6 a 10 anos, estenose de artéria renal, doenças do parênquima renal, hipertensão primária. E adolescentes, hipertensão primária e doenças do parênquima renal. Então, a gente tem que ver que as principais alterações são em 2 sistemas, né? Que é o rim e o coração. Então, a gente tem que se atentar mais a isso para ficar mais fácil da gente aprender essas coisinhas. Aqui são os exames preconizados para avaliação de pacientes hipertensos. Aqui vai ser também de acordo com o tipo do paciente, esses exames complementares. Por exemplo, vocês vão dar uma olhada e ler que é importante para o slide de teste. Todos os adolescentes, eles vão fazer, todos os pacientes, incluindo adolescentes e crianças, vão fazer todos esses exames. Aí, crianças ou adolescentes obesos, o IMC acima do percentil 95, vão realizar esses. E esses aqui vão realizar esses, de acordo. Então, é só dar uma lida. Já o tratamento da hipertensão arterial, a gente tem que ver que o tratamento principal é o não medicamentoso. O que eles focam é na mudança do estilo de vida, né? Do paciente com dieta e atividade física. O tratamento medicamentoso aqui não é o tópico principal, porque mesmo aqueles pacientes que vão precisar do medicamento, eles têm que estar, além do medicamento, fazer essa mudança do estilo de vida, com dieta e atividade física. Aqui o mais importante é esse esquema de avaliação da PA, que é o retorno de quando o paciente tem que voltar. O mais importante é isso. Até o professor disse que não era muito para vocês se importarem com isso aqui. O mais importante é quando o paciente vai voltar, né, essas medidas aqui. Por exemplo, se o paciente tem uma pressão arterial normal, ele vai voltar anualmente ao consultório. Se ele tem uma PA elevada, ele vai fazer a medida inicial, né, e vai voltar para a segunda medida após 6 meses dessa primeira medida. Se ele continuar com hipertensão arterial, a PA elevada, ele vai voltar para uma terceira medida após 6 meses dessa segunda medida. E assim sucessivamente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, tá aqui o meu número.